2020 é um ano muito importante. As eleições municipais podem ser uma grande chave para mudanças estruturais em torno do direito à cidade. Pensando nisso, o Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba, o IABPB, apresenta uma série de entrevistas com as candidaturas às prefeituras de João Pessoa e Campina Grande. Transporte, Mobilidade, saneamento, meio ambiente, saúde, segurança e combate às desigualdades. Quais são as propostas para todos esses temas? Eleições 2020. É hora de dar voz à agenda urbana e fortalecer o poder local. Olá, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, está entrevistando candidatos e candidatas às prefeituras das cidades de João Pessoa e Campina Grande. Hoje, o Candidaturas Debatem a Cidade recebe o candidato João Almeida, do Solidariedade. Eu sou Aida Pontes, faço parte da diretoria do IABPB e irei mediar o debate de hoje. As entrevistas com os candidatos e as candidatas estão sendo gravadas e ficarão disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais ao longo da primeira semana de novembro de 2020. A ordem de transmissão dos vídeos será definida de acordo com o sorteio, a ser realizado após a confirmação dos participantes. Todas as candidaturas foram consideradas e receberam convite. Esta entrevista está estruturada da seguinte forma. O primeiro bloco são 3 minutos para a apresentação inicial do candidato. O segundo bloco são 3 minutos para a pergunta de cada tema. Os temas são: tema 1, territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Tema 2, territórios de preservação ambiental. Tema 3, habitação social e complexos territoriais. E o tema 4, mobilidade urbana e uso do solo. As perguntas foram enviadas através de um Google Forms, disponibilizado anteriormente através de nosso site e nossas redes. Imprimimos colocando dentro de caixas e serão sorteadas ao longo da entrevista. O terceiro e último bloco será para 3 minutos também para considerações finais do candidato. João, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Podemos dar início com o primeiro bloco, são 3 minutos de apresentação inicial. Vamos aguardar apenas o cronômetro aparecer em tela. Candidato, fique à vontade para os 3 minutos iniciais. Ok, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, né, os profissionais liberais da arquitetura de João Pessoa, da Paraíba, dizer que eu acho que nós temos a responsabilidade juntos, né, vocês, profissionais liberais, nós que fazemos a parte política, de em ação conjunta, né, com responsabilidade, a gente a gente ter como meta tirar João Pessoa o mais rápido possível dessa crise econômica e sanitária que estamos vivendo, sem dúvida nenhuma a maior da nossa história. Tá? João Pessoa eu enxergo com um potencial incrível, né, de turismo, turístico, cultural, né, o potencial urbano de João Pessoa, né, urbanístico, é incrível. O nosso centro histórico, talvez um dos melhores, mais bonitos do Brasil. Temos uma situação geográfica extremamente favorável, né, à nossa cidade, e tudo isso implica em elementos fundamentais para que a gente, juntos, né, com ideias inovadoras, a gente possa realmente tirar João Pessoa dessa crise e colocá-la num patamar de desenvolvimento econômico mais rápido possível. Tudo isso com geração de emprego e renda, né, através do turismo, da cultura e da economia criativa. Né? Eu vejo João Pessoa com muitos elementos fáceis e fundamentais da gente se tornar uma das cidades mais bonitas do Brasil, do ponto de vista urbanístico e econômico também. A gente tem condição de tornar João Pessoa uma cidade segura, bonita, atrativa e economicamente ativa, né? Desde a parte industrial, como até o artesanato e as pessoas do comércio informal. Obrigada, candidato. Vamos passar agora ao sorteio das perguntas. Começando com o tema 1, territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Esse tema trata do respeito, investimento e preservação de territórios de povos tradicionais, como terras indígenas, territórios quilombolas e de atividades culturais em áreas urbanas, além de explorar as diversas abordagens da participação das pessoas na construção das cidades,
desde as arenas institucionais e suas limitações e fragilidades, a outras formas de participação em debate, como os coletivos urbanos. Eu vou sortear aqui uma pergunta. Temos a pergunta de número 7. Entendendo que a participação social na elaboração de políticas públicas é crucial para a gestão democrática, como o senhor pretende investir e propor mecanismos e ferramentas de participação efetiva da população no controle e acompanhamento dos investimentos, desenvolvimento e aplicação nas obras da cidade? Vamos aguardar a pergunta aparecer em tela, assim como o cronômetro. Candidato, só tem 3 minutos para a sua resposta. Aida, o problema de João Pessoa, ele não é pontual. João Pessoa tem um problema que é sistêmico, né, que envolve vários setores, mas tem como base uma questão sistêmica que a gente pode começar a resolver com tecnologia. A gente não tem como estarmos no século XXI sem acompanhar a questão da informatização. Então, através da informatização, a gente vai, sim, fazer com que as pessoas elas possam se aproximar mais da gestão pública, pode transformar a gestão pública mais eficiente, tá? Transparente e, sobretudo, célere. Sobre a participação das pessoas no contexto do desenvolvimento, não só a participação, mas como também o empoderamento do terceiro setor. Acho que a gente tem que empoderar o terceiro setor de forma que ele participe efetivamente, né? A sociedade civil organizada, os institutos, por exemplo, de arquitetura, que participem não só de maneira para dar opinião, como também que tenham o poder de gerir, né, orçamento e finança também. Quem é que entende mais de arquitetura, se não os arquitetos, o conselho, os institutos, as aglomerações oficiais de arquitetura, etc. Entendeu? Muito mais do que do secretário e do prefeito de João Pessoa. Então, nesse contexto de união, de empoderamento do terceiro setor, a gente pode decidir coisas conjuntamente, como, por exemplo, não vejo como fomentar o centro histórico, áreas de interesse turístico de João Pessoa, se não tiver inseridas nelas a habitação, as pessoas vivendo junto. Eu não tenho condição, por exemplo, de querer revitalizar o Parque Sanhauá, o pôr do sol de João Pessoa através do Rio Sanhauá, sem entender que as comunidades ribeirinhas, elas são tão importantes quanto o próprio rio, né? Sem interagir as pessoas que ali vivem, que tem cultura, que tem turismo, que tem cultura, que tem vida, né? Pessoas que vivem da pesca, por exemplo, dos peixes, os artesãos, os marisqueiros, né? Através deles a gente tem condição de fomentar, por exemplo, o turismo de experiência em João Pessoa, que é um turismo extremamente rentável e moderno no mundo inteiro. O centro histórico, em todos os lugares do mundo, ele foi fomentado e foi recuperado através da interação de pessoas vivendo, né? Pessoas interagindo e pessoas visitando os centros históricos. É assim que eu vejo, e fundamentalmente, como eu disse, a tecnologia com o empoderamento do terceiro setor, com pessoas da sociedade civil. Obrigada, candidato, pela resposta. Passamos agora ao tema 2, que trata de territórios de preservação ambiental. Esse tema aborda a nova agenda urbana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, as áreas de proteção permanente em áreas urbanas, das regiões de florestas e da preservação das bacias hidrográficas. Sortear aqui uma pergunta. Pergunta de número 3. Como o senhor pretende tratar a orla fluviária da cidade, sabendo da necessidade de preservação da área de proteção ambiental, mas também respeitando os locais onde há residências? Aguardar a pergunta aparecer em tela. E o cronômetro. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Então, Aida, na verdade, enquanto parlamentar, enquanto vereador, nós já cumprimos um papel fundamental, através do envolvimento das pessoas, da educação das comunidades, né, ribeirinhas, entendeu? Das pessoas que vivem
naqueles locais. Por exemplo, no São José, lá no Porto de João Tota, na comunidade de Tanque, no Aratu, inclusive ali no Sanhauá, a gente tem conseguido, através da educação mesmo dessas pessoas, e tem percebido que tem tudo a ver a arquitetura, a convivência harmônica da natureza com aquelas pessoas, mas que tem, fundamentalmente, a necessidade da intervenção do poder público com infraestrutura para que evite a poluição, né, para que a gente possa trabalhar com estações elevatórias e tratamentos de esgoto. Né? Não dá para entender que vamos tirar, por exemplo, as pessoas lá do bairro São José, tá? E saber que não são só aquelas pessoas que vivem naquela comunidade ribeirinha que poluem o rio. Vários prédios, grandes empresas estão ali de forma clandestina e poluem tão quanto ou muito mais do que as comunidades ribeirinhas. E entender também que aquele problema de poluição não vem só dali. O rio é corrente, né? Então, vem carregando aquela poluição ao longo de todo o bordo do rio até desaguar no grande encontro e para o mar. Eu quero crer que se funciona em outros lugares do mundo, tá? A harmonia entre as comunidades que estão perto dos rios, tá? De forma a poder explorar, inclusive turisticamente. Tá? Que eu lembro aqui por exemplo, lá no Porto, em Portugal, né? As comunidades que vivem na beira do rio, mas que conseguem fazer o fomento do turismo, a parte da economia funcionar e, ao mesmo tempo, poder ter o rio de forma viva, né? O rio não poluído. Isso foi um conceito que, algumas décadas atrás, foi estabelecido naquelas cidades e hoje a gente pode entender, e é notório, que são lugares que são atrativos turísticos para o mundo todo. Eu estou batendo na tecla de turismo porque eu não vejo uma outra alternativa em João Pessoa, senão a gente resgatar a nossa economia, né, e virarmos uma cidade genuinamente rica e produtiva através da cultura e fomento ao turismo e economia criativa. Obrigada pela resposta, candidato. Passamos, então, agora ao tema 3, que trata da habitação social e complexos territoriais. As principais abordagens desse tema são habitação de interesse social, urbanização de favelas e de ocupações informais, segurança pública, geração de emprego e renda e investimentos em infraestrutura. Vou sortear aqui uma pergunta. Pergunta número 5. Qual é o seu posicionamento a respeito das políticas públicas para consolidação e implantação da Lei de Assistência Técnica voltada para a urbanização de favelas e de comunidades carentes insurgentes? Aguardar a pergunta aparecer em tela. Bom, candidato, já dei 3 minutos para a sua resposta. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela pergunta. Vocês usaram o termo favela, né? Esse conceito de favela, ele foi mascarado ao longo dos anos por comunidade, né? E a gente só pode chamar um aglomerado de comunidade quando tem infraestrutura e dignidade para a pessoa humana, né? Eletricidade, saneamento básico, calçamento, educação de qualidade, segurança, saúde. Aí nesse contexto todo, a gente pode chamar de comunidade. Por enquanto, João Pessoa tem sim um aglomerado de favelas que algumas gestões públicas apelidaram de comunidade. Né? Eu quero crer que João Pessoa tem condições, sim, de levar dignidade a essas pessoas. Primeiro, para a gente encarar o problema da legalização fundiária. A partir do momento que a gente entende o problema e sabe que aquilo ali já existe há muitos anos, a gente pode, sim, instrumentado no ordenamento legal, né, jurídico atual, né, numa nova forma de ler a legislação atual e de nos pautar em cima da legalização fundiária. A partir da legalização fundiária, tudo fica mais fácil. O poder público pode intervir de forma efetiva, sabe, de forma mais presente, digamos assim. Aí sim, levar
saneamento, levar estrutura, a questão das reformas das casas em ruínas ou casas que sequer a gente pode chamá-las de casa, né, levando aí a dignidade para as pessoas, com construção de novas casas, com reformas, levando energia de LED, levando monitoramento eletrônico, levando internet para essas pessoas. É necessário se tocar nesse assunto. Nós estamos no século XXI, não dá para pensar numa pessoa desenvolvida sem levar o acesso à internet de qualidade, de forma gratuita, para as comunidades mais carentes dessa cidade, já que a gente não pode levar o que há de melhor na cidade de uma pessoa, né, a cidade rica para dentro da cidade pobre, a gente pode fazer com que as comunidades elas tenham acesso à informação, tão quanto quem mora ali na praia de Tambaú ou Cabo Branco. Isso já é um avanço muito grande. Sabe? O monitoramento através de câmeras de segurança é fundamental para a gente proporcionar segurança pública para as pessoas e para que a gente possa ter o monitoramento em tempo real, né, do fluxo de pessoas e imóveis, em toda a cidade, fazendo com que João Pessoa efetivamente seja, em poucos meses, uma cidade tranquila. Eu quero transformar João Pessoa, em poucos meses, por exemplo, na capital, onde não há roubos e furtos de veículos em 4 meses, no estudo que a gente tem, ligado, inclusive, à PRF, né, do Brasil, com a Polícia Municipal. Obrigada pela resposta, candidato. Passamos, então, agora ao último tema, número 4, mobilidade urbana e uso do solo. Esse tema trata da distribuição da ocupação do espaço urbano, a aproximação da moradia com o trabalho, mobilidade urbana, uso social e o acesso à terra urbana, densidade urbana e a promoção da qualidade de vida nas áreas urbanizadas. Vou fazer aqui um sorteio. Pergunta de número 2. Tendo em vista o objetivo de tornar João Pessoa uma cidade mais conectada, de transporte mais eficiente, quais modalidades você pretende priorizar em seu governo e através de que ações fará essa otimização? Propõe a inserção de novos modais de transporte público na cidade? Vamos aguardar a pergunta aparecer em tela, também o cronômetro. O candidato já tem 3 minutos para sua resposta. Primeiro, para a mobilidade urbana, a gente tem que resolver um grande problema de João Pessoa, que é estacionamento. Né? Construíram vários gargalos na cidade, onde as pessoas não têm oportunidade de estacionar e são vítimas aí das multas, né? sem qualquer critério. Mas, enfim, vamos estudar essa questão exatamente com vocês que entendem muito mais do que eu, da parte arquitetônica da cidade, como, por exemplo, os edifícios garagens, né? O estacionamento vertical, inclusive no centro da cidade. Abrir esse amplo debate com o INFAM, com o INFAEP, para que a gente possa ter, sim, um centro histórico com estacionamentos, né? Em alguns lugares, que, por exemplo, que possam verticalizar, ou a gente mude esse zoneamento, né, de forma a encarar o problema de frente. A gente tem que resolver o problema de estacionamento no centro da cidade, senão a gente não vai resolver o problema de mobilidade urbana. A gente tem que pegar esses ônibus e torná-los confortáveis. Os corredores exclusivos para ônibus, eles fizeram uma economia de tempo, né, em torno de 12% a 13% do tempo de saída e chegada. Será que isso vale a pena para sufocar os veículos menores para economizar 12% a 13%? Será que se a gente colocasse conforto térmico, ar-condicionados, ou trabalhássemos em cima de algumas linhas em BRTs, com maior quantidade de gente dentro dos ônibus e com conforto térmico, com ar-condicionados, por exemplo, a gente poderia fazer com que a pessoa entendesse que era melhor ela sair 10 minutos antes, né, passar um pouco mais de tempo e estar ali no ônibus confortável, com ar-condicionado, com menos pessoas dentro desse ônibus. Tá? Com isso, a gente vai liberar algumas linhas da cidade. A gente tem que pensar também em grandes corredores, construções de algumas linhas de acesso de trânsito rápido, ligando, por exemplo, o altiplano às 3 ruas ali do Bancários, né, em trânsitos circulares de grandes arcos, né, e até centro. O que é que tem em João Pessoa? João Pessoa cresceu desordenadamente ao longo desses 50 anos sem um planejamento estratégico. Então, João Pessoa precisa de construção de grandes artérias, alguns viadutos, para que a gente possa dar opções, né, de desafogar os trânsitos de zona a zona, da zona sul à zona norte, da zona norte à zona leste, mas enfim,
Tem que se planejar estrategicamente. Eu não enxergo João Pessoa ainda, por exemplo, em 4 anos, para a gente trabalhar e dizer que eu vou construir um metrô dentro de João Pessoa. A gente pode, com ações mais simples, desafogar o trânsito e levar conforto para que as pessoas possam se deslocar. Investir um pouco mais em ciclovia, mas não dá para investir em ciclovia com a violência desenfreada. Uma coisa leva a outra. Obrigada, candidato, pela resposta. Passamos agora ao nosso terceiro e último bloco. Gostaria de pedir ao senhor que fizesse suas considerações finais em até 3 minutos. Aguardar apenas o cronômetro aparecer em tela. Candidato, o senhor tem 3 minutos. Então, Aida, eu quero agradecer a oportunidade de vocês de participar dessa discussão. Pena que é muito rápido, a gente não pode dizer tudo, né? Fico preocupado com o tempo. Mas, enfim, para vocês terem ideia da minha vontade de gerir João Pessoa, do meu modelo de gestão, é exatamente em empoderar o terceiro setor, fazer com que o terceiro setor ele possa participar mais da gestão de forma efetiva, inclusive com gestão financeira, para que a gente possa, em pouco tempo, né, setorizando arquitetos, médicos, engenheiros, advogados, né, sociedade civil organizada, a turma ligada ao esporte, as federações, confederações, que essas pessoas, esses aglomerados, eles possam participar de forma inteligente da cidade de João Pessoa, tá? Para a gente colocar João Pessoa o mais rápido possível no eixo, no trilho do desenvolvimento. Nós vamos transformar João Pessoa numa cidade conectada. Vamos pegar desde a saúde à mobilidade urbana. Como eu disse, o problema de João Pessoa não é isolado, é sistêmico. Tá? Uma coisa consertada leva a outra. A gente não pode resolver o problema de saúde sem resolver o problema da educação. Não dá para resolver o problema de educação sem resolver o problema de segurança pública, cultural, o problema de turismo. Eu vejo João Pessoa com uma possibilidade incrível de voltar rapidamente ao crescimento econômico através do turismo e da cultura. Só tem 3 maneiras, né, depois pandemia, do mundo se recuperar economicamente. A primeira maneira é a industrialização. João Pessoa, infelizmente, não tem um parque muito grande do ponto de vista industrial. A segunda é o agronegócio. João Pessoa não há de se falar de agronegócio. E a terceira é turismo. Essa sim, João Pessoa tem todos os elementos necessários para sermos uma das capitais, se não a capital mais rica desse país, proporcionalmente falando. Nós temos aqui onde o sol nasce primeiro, o melhor pôr do sol do mundo, o centro histórico de uma cidade é a terceira mais antiga do país, um centro histórico belíssimo. Nós temos Carnaval, São João, nós temos uma culinária extremamente privilegiada, nós temos aqui um litoral de águas térmicas claras, enfim, nós moramos onde as pessoas passam as férias. Isso tem tudo a ver com arquitetura, tudo a ver com turismo, tudo a ver com desenvolvimento econômico, com artesanato, com cultura. Vamos resgatar a nossa autoestima e a nossa identidade. Nós perdemos a nossa identidade ao longo dos anos e essa é a minha meta, fazer com que o pessoense volte a ter autoestima de dizer sou pessoense. Portanto, estou entregue meu nome aí, João Almeida, 77, no dia 15. Obrigada, candidato. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Em nome do IABPB, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e queria chamar todo mundo, convidar todo mundo a assistir todas as entrevistas dos candidatos e candidatas e também seguir o IABPB e o BR Cidades nas nossas redes. Obrigada, João. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Amém.